Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um webinar, trazendo agora uma novidade para vocês, né? A gente vai fazer um webinar mais dinâmico, aliando assim, a teoria, né? A aplicação da nossa teoria, da forma didática, com a aplicação prática aí do material. Então a gente vai falar sobre sistemas de adesivação a frio, que é uma das especialidades aí da Rema Tip Top. E eu sou o Vinícius Takashi, né, engenheiro de produtos aqui da Rema do Brasil, para quem não me conhece. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, né, o Wagner. Fala aí para o pessoal um pouquinho sobre você, Wagner. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner, sou vulcanizador da Rema Tip Top Brasil e hoje, juntamente com o Vinícius, estaremos fazendo essas aplicações, né, de aderência da lona e aplicação do adesivo. Legal, Wagner. Você tinha me contado que você tem mais de 13 anos de experiência aqui só na Rema, né, no Brasil. Então, já fez inúmeras emendas a frio aí. Conta um pouco da sua experiência em termos de confiabilidade de emendas a frio e o que né, podem ocasionar problemas aí, se é que você tem experiências aí. Bom, são poucos, né, os ocasionamentos aí de rompimento de emenda, né? Mas o que leva mais isso é a medição das condições climáticas, né? O ponto de orvalho e temperaturas, né? Essas coisas aí que tem que ter o controle bem rigorosamente aí. Legal, bacana. Isso é importante, é um dos pontos que a gente vai falar hoje. A emenda a frio, né? Diferente, muita gente pensa que a emenda a frio é pouco confiável, mas a gente tem estudos, tem diversos ensaios no laboratório que mostram que a eficácia de uma emenda a frio, né? Tanto emenda como reparos a frio, diversos tipos de aplicação de adesivos, são extremamente eficazes e seguros, né, em questão de operacionalidade, e são fundamentais o respeitar, né, as questões de procedimento e de aplicação de forma correta dos materiais. Então a gente vai começar primeiro aí com uma apresentação bem rápida a respeito da Rema, né? A gente preparou umas apresentações em slides e depois a gente vai passar por uma teoriazinha rápida aí para dar um embasamento antes de começar a parte prática, né? Então, falando da Rema Tip Top, já é uma empresa muito bem conhecida aqui no Brasil, né? Tem uma credibilidade enorme pelo histórico aí de sucesso que a gente vem desempenhando. É muito conhecida mundialmente também, tanto que a Rema é líder global em materiais para processamento de produtos, né? E proteção de superfície, né? A Rema ela tem quase 100 anos de existência, então são 98 anos de fundação, está presente no mundo inteiro, né? Então são em mais de 150 países e hoje a gente tem mais de 8 mil colaboradores aí ao redor do mundo. Como missão, né, a gente tem de otimizar a vida útil dos equipamentos e a produtividade dos nossos clientes, né? Isso aí a gente consegue oferecendo soluções completas, tanto de produtos, né, quanto de serviços. Então a gente tem equipes aí extremamente qualificadas para atuar diretamente dentro dos clientes fazendo essas atividades que minimizem, né, a indisponibilidade operacional da planta, aumentando sempre a produtividade. Então, a gente vai falar a respeito de adesivação a frio, como eu disse anteriormente, né, principalmente focando aí na nossa linha Rema Bond, que é a linha de adesivos a frio da Rema Tip Top. São extremamente confiáveis, né? Promove uma confiabilidade operacional muito grande, já comprovada nas mais diversas aplicações no mundo inteiro. E pessoal, a gente tem uma novidade aí, uma surpresa para quem acompanhar a gente até o final. A gente vai disponibilizar um desconto especial em todos os produtos da linha Rema Bond, né? No final do webinar a gente vai disponibilizar esse cupom aí para todos vocês que nos acompanham, né? Que vocês que fazem a gente se movimentar e trabalhar da melhor forma possível. Então, tanto para o primer, para o solvente, né, que são componentes da linha Rema Bond, como para os próprios adesivos a frio, que é a linha SC, né, SC2000 e SC4000, e os catalisadores, né, que são adesivos bicomponentes. Então, falando de adesão a frio, né, o que é uma adesão a frio? A união de materiais que podem ser, né, do mesmo material ou diferentes, com a utilização de um adesivo, de uma película de adesivo. Isso aí é um processo, um recurso, né, uma ferramenta utilizada já há muito tempo, então existem vestígios de mais de 5.000 anos atrás
que foram utilizados betume, né, um derivado do petróleo, que é uma substância bem pegajosa, bem viscosa, para fazer a adesivação de lanças, de pontas de lança em cabos de madeira. Então é mais antigo que parafusos, que soldas e até rebites. Bom, como grandes vantagens, né, do sistema de adesivação a frio, a gente tem a aplicação sem enfraquecimento, né, e sem mudança nas propriedades dos materiais a serem adesivados. Então a gente não tem aplicação de temperatura, não tem mudança no estado físico dos corpos que vão ser adesivados. Isso garante resistência, manter as mesmas características dos materiais. Também é muito importante a distribuição, o fluxo homogêneo de forças ali em toda a área de adesivação. Isso é bem positivo para o funcionamento, porque você consegue distribuir de maneira mais uniforme, mais suave os esforços, diferente de um parafuso ou um rebite, por exemplo, que concentram a tensão naqueles pontos em específico. E um ponto muito importante aí nessas aplicações na parte industrial, que é muito comum hoje em dia, é a aplicação de forma rápida, é um procedimento bem rápido que a gente vai ver, simples, não exige então ferramentas especiais, não exige recursos específicos para fazer essa aplicação, e também é eficaz. Eficaz a gente diz que consegue cumprir o objetivo, o papel dela de unir as duas superfícies para uma longa vida útil. Então a gente sabe que utilizando materiais de qualidade, adesivos de qualidade e realizando os procedimentos corretos, a gente consegue resultados excepcionais aí com excelente garantia operacional. Então aí uma ilustração de como é que funciona, uma linha adesiva. É uma foto aí, um corte transversal, então a gente vê o substrato 1 e 2 como se fossem os dois corpos a serem unidos. No caso, uma emenda, como exemplo, seriam as duas pontas de correia serem unidas. E ali no meio fica essa película de adesivo que faz essa junção dos dois corpos. Então a gente consegue separar o adesivo ali agindo no meio em forças adesivas, que seria a ancoragem do adesivo, aquela fixação do adesivo na superfície do material, do substrato. Por isso que é muito importante a preparação dessa superfície. A gente vai ver mais para frente essa questão mais detalhadamente. E as forças coesivas também, por outro lado, que é a força do adesivo com ele mesmo, aquela junção ali da película e a ligação ali das cadeias poliméricas para dar essa resistência da união das duas partes. Então, como mecanismo de ligação, para a linha SC do Remabond, que são os adesivos, a gente tem 3 mecanismos diferentes e independentes atuando para influenciar na qualidade final da adesão. O primeiro deles é um mecanismo físico, que é a evaporação do solvente. Então, para o adesivo ele ser aplicável, ele é líquido, e esse estado de líquido do adesivo ele é em função do solvente que é aplicado. Então, ele é solubilizado numa base de solvente, e depois esse solvente vai evaporando após a aplicação para gerar aquele corpo polimérico que faz a adesão entre os dois corpos. O segundo mecanismo, que é muito importante, é a reticulação, com o uso do catalisador. Por isso que a gente fala que são adesivos bicomponentes, porque é fundamental a utilização do catalisador. E nesse ponto é muito importante também respeitar a relação de 1 para 1, uma lata de adesivo para um frasco de catalisador. Por quê, gente? Porque a gente está falando de uma reação química, então a gente nunca recomenda utilizar particionado, pegar meia lata de adesivo com meia lata de catalisador, porque é praticamente impossível fazer essa separação de forma correta para garantir esse equilíbrio aí de componentes químicos na reação. Então, se você particionar essa aplicação, você dificilmente vai chegar na qualidade final aí da reação química desejada. E aí o terceiro mecanismo é a aplicação de pressão. A gente fala que são adesivos de contato também, porque a gente sabe que na execução de uma emenda, na execução de um revestimento, de um reparo a frio, é necessário após o fechamento, após a junção dos dois corpos, aplicar pressão para melhorar a compactação do adesivo ali, e aí você aumenta aquela força de coesão que eu falei anteriormente, Você aumenta a ligação das cadeias poliméricas dentro do adesivo.
Então, quando a gente fala, né, eu até citei no começo as falhas aí de sistemas de adesivação a frio, muitas vezes, né, o mais comum, quando acontece alguma falha eventualmente, é o pessoal culpar o quê? Né? O adesivo, né? O adesivo, o material. Que é o mais fácil, né? O que está fazendo a junção ali, mas veja que isso aí não é verdade, né? O próprio Wagner comentou aí que a maioria dos casos, as falhas são provenientes de problemas de execução, problemas de controle aí de condições climáticas, né? Do ponto de orvalho. Então, é sim um fator fundamental, né? O material que a gente está usando. Então, por isso que a gente sempre recomenda produtos de qualidade superior, né? Como a linha Remabond, da Rema, que já geram essa garantia aí de qualidade e eliminam um dos fatores que podem gerar problemas aí de confiabilidade na emenda, na adesão, né? Você usando outros produtos de qualidade inferior, você está aumentando um risco aí adicional para uma eventual falha. Mas além disso, além dos adesivos, existem inúmeras outras causas, né? A gente até fez esse diagrama aí de espinha de peixe, né? Que o pessoal chama de espinha de peixe, que é o diagrama de Ishikawa, que é um diagrama de causa e efeito, né? Para chegar numa adesivação de qualidade no final. Então vejam a quantidade de fatores que podem influenciar além do produto, né, além do adesivo, né? Então, a mão de obra, né, se o procedimento aí de adesivação a frio está sendo realizado da maneira correta, se está sendo respeitado aí o tempo de cura. A própria correia também, a gente vê correias de diferentes fabricantes, com diferentes materiais, né, diferentes lonas aí, tramas têxteis, isso aí. Existem testes de laboratório que provam que a própria correia, né, utilizando o mesmo lote de adesivo, o mesmo adesivo em diferentes correias, ela gera resultados com uma variação bem grande aí em termos da qualidade final da adesão, né? Só de mudar o meio, porque influencia naquela questão de força adesiva, né? Da ancoragem do adesivo com a superfície ali. Né? Condições climáticas, condições ambientais, que o Wagner falou também, é muito importante, principalmente o ponto de orvalho. Né? O ponto de orvalho é o quê? A condensação de umidade sobre a superfície. Então, a umidade é um contaminante, prejudica muito essa qualidade aí de adesão. E é importante também, né, para fazer esse controle ambiental, ter um controle aí de medição. Então, utilizar aí equipamentos confiáveis, né, calibrados, né, termômetros ou termohigrômetros aí para medir a umidade do ar, para medir a temperatura superficial, para garantir uma aplicação correta dos materiais. E aí vocês pensam, né, pô, mas tem tantos fatores aí que podem influenciar negativamente, existe um risco enorme de uma emenda a frio falhar. Existe, por isso que é importante a gente controlar sempre todos os procedimentos e todos os parâmetros, mas a gente vai ver que existe também um fator de segurança enorme na aplicação e na resistência de um adesivo. Né? Então eu separei essa tabelinha aqui de diversos tipos diferentes aí de correias transportadoras, né, em termos de resistência. E a gente vê aí, pegando a tensão admissível das correias, né, que são as tensões operacionais que os transportadores são dimensionados para trabalhar, até mesmo para a correia mais pesada, aí, uma IP 600/5 ou uma IP 630/5, né, de 5 lonas, que seria uma tensão admissível de 315 kgf por centímetro de largura. Né, se a gente pega o comprimento de emenda correspondente aí de 2.000 milímetros, 200 centímetros, né, a gente vê que a adesão mínima necessária para essa superfície gerar uma adesão para resistir, né, a essa tensão admissível é de somente 1,58 kgf por centímetro quadrado. Né, e a gente vê em ensaios laboratoriais, né, com a linha Remabond, que a resistência dos nossos adesivos sempre gira em torno de 20 kgf por centímetro quadrado. Né? Então, em termos de qualidade, como eu falei, é uma resistência bem homogênea, então a gente sempre consegue resultados similares, bem próximos disso, lógico, quando são aplicados os procedimentos corretos. Né? E mesmo falando na tensão de ruptura da correia, ou seja, aquela tensão que a correia vai romper, vai estourar. Né? Pegando o exemplo aí da correia mais pesada, da IP 600/5, uma tensão de ruptura de 3.150 kgf por centímetro de largura da correia, a gente necessita aí de 15,8
quilograma por centímetro quadrado de resistência da emenda, né, do adesivo. Então vejam que a resistência que a gente obtém é superior até à resistência da própria correia para garantir aí a qualidade da operação da emenda, né. Só fazendo um exemplo aí de cálculo para vocês entenderem melhor, né, pegando uma correia ainda mais pesada, de 7 lonas, né, o EP630, com uma largura de 1.800 milímetros, né, uma área de emenda dela vai ser, né, pegando um comprimento aí de 3 metros de emenda, né, são 6 passos aí de 500 milímetros cada um, a gente chega aí a 54 mil centímetros quadrados de área, né, jogando para centímetro, que é a unidade de medida padrão, equivalente a 5,4 metros quadrados. E se a gente pega a resistência à ruptura dessa correia, né, a tensão de ruptura total seria de 4.410 kgf por centímetro de largura da correia, né, vezes a largura dela de 180 centímetros, seria quase 800 mil kgf de resistência, né, quase 800 toneladas aí que seriam necessárias para essa correia romper. Né, e aí a resistência, a força distribuída, né, como eu falei, essa é uma das vantagens do adesivo, ele distribui a força pela área de aplicação, então quanto maior for essa área, maior vai ser a resistência do adesivo. Né? A força distribuída por área seria a tensão de ruptura sobre essa área da emenda, que seria necessário, né, uma resistência de adesivação de 14,7 kgf por centímetro quadrado. Né? Ou seja, bem abaixo do que os nossos adesivos conseguem chegar com 2 horas de cura. Né? Se a gente extrapola ainda para 6 horas, a gente tem resultados de quase 30 kgf por centímetro quadrado, né, e 24 horas passa de 40. Então vejam o enorme fator de segurança aí operacional que a gente consegue trazer mesmo com adesivação a frio. Né? E lógico, o máximo que a gente conseguir respeitar as condições, né, as boas práticas que a gente vai falar aqui, as dicas de procedimento, de operação, mais próximo dessa resistência máxima do adesivo a gente consegue chegar para minimizar os riscos de eventuais problemas ao longo da operação da correia. Então essa linha RemaBond, né, uma ilustração como vocês estão vendo aqui no vídeo também, a gente tem a linha de adesivos, né, a linha de solvente para limpeza, metal primer, principalmente para revestimentos sobre superfícies metálicas, né, é um aditivo que aumenta muito a adesão do adesivo com a superfície metálica, e os catalisadores. Né. Só lembrando, gente, quem chegou depois aí, hoje a gente conseguiu, especialmente para vocês, aí um desconto especial na linha RemaBond. Então, para todo mundo que está assistindo o webinar, no final a gente vai disponibilizar aí um cupom de desconto para todo mundo, para qualquer item da linha RemaBond. Então, acompanhem até o final aí para vocês ganharem. Essa é uma oportunidade, principalmente para quem nunca experimentou, né, nunca utilizou esses materiais, para testar e comprovar, né, a utilização dos melhores adesivos aí do mundo, né, em termos de performance já comprovados globalmente. Então eles são, né, todos os nossos materiais da Rema são certificados, tem certificados de qualidade, né, então existe um controle rigoroso lá na nossa fábrica da Alemanha que garante que todos os lotes sejam fabricados com a mesma qualidade, então você consegue ter essa segurança, né, essa garantia de que vai ter a mesma qualidade em qualquer lote, em qualquer material que você comprar. Né? Tem excelentes forças de adesão inicial, né? Resistência estática e dinâmica. Essa resistência dinâmica é muito importante porque a gente sabe que, principalmente em correias transportadoras, né, ela não é um corpo estático. Né? Então a correia se movimenta, a correia dobra sobre tambores, tem picos de tensão. Então essa resistência a dinâmica, né, essa resistência à fadiga é muito importante para a longevidade aí da emenda e da adesão a frio. Né? Uma característica muito legal também da nossa linha é que tem uma excelente vida útil, então a validade dos nossos adesivos chega até a 4 anos. Né? Existem o SC4000 de 2 anos e o 2000 são 4 anos de vida útil. Né? Então você tem um longo período aí que você consegue armazenar, né? Sempre armazenando nas condições de armazenamento que a gente recomenda, mas você garante uma vida útil excelente aí para utilização do material. Então a gente vai começar aqui a parte prática, né? Falando da aplicação principalmente, qual que seria a condição ideal do adesivo para aplicação. Primeiro de tudo seria a preparação da superfície, né, que é o que a gente falou que vai ser a ancoragem ali do adesivo, aquela força adesiva sobre
o material que ela vai fazer a adesivação, né? Então é importantíssimo que ela tenha uma rugosidade, né? Tenha uma superfície áspera, que a gente chama, que é para dar essa ancoragem, né? Para o adesivo conseguir se fixar nessa superfície. É importante que ela esteja bem plana, bem nivelada, né? Para não ficar ondulações da superfície que possam prejudicar esse contato aí dos dois corpos, né? E é importante também que tenha adesivo suficiente aplicado ali, né? Que aquela película ela cubra completamente a superfície para gerar essa linha aí de adesão que vocês estão vendo, né? Então a película tem que preencher completamente o espaço entre os dois corpos para gerar aquela força coesiva contínua em toda a área, né? Como a gente mostrou anteriormente. Né? Aí é um exemplo de uma superfície preparada inadequadamente, então a rugosidade dela está muito ruim, né? Não está bem nivelada, então dá para ver que tem uns pedaços do corpo de baixo pegando no de cima, né? Isso aí significa que vai ter uma área menor de adesão, né? E, né, como vocês viram no cálculo também, você reduzir a área de adesão, você vai reduzir a resistência final ali do adesivo, da emenda, né? A gente vai passar aqui para a parte prática, né? O Wagner vai demonstrar para a gente aí o lixamento, a preparação de superfície. Muito importante, né, gente, utilizar os EPIs. Então a gente separou aqui o uso dos EPIs também para fazer essa aplicação. Como a gente está focando esse webinar no sistema de adesivação a frio, a gente já deixou preparado o escalonamento dessa correia, né? Para fazer a texturização e a preparação de superfície, né? Mas caso vocês desejem, caso seja necessário, a gente também tem treinamentos que a gente pode atuar em loco, né, na planta dos nossos clientes para fazer o treinamento passando, né, passo a passo de todos os procedimentos de uma emenda a frio ou de um reparo a frio, com questão de escalonamento, questão do corte do chanfro, né, enfim, de todos os processos aí de uma emenda a frio. Pode começar aí o lixamento, Wagner? Então, só para ilustrar para vocês, né, eu acho que dá para ver aqui também, pela imagem, pode focar aqui mais detalhadamente, a diferença de cor e de texturização principalmente, né? Essa superfície é a ideal, a mais recomendada, que a gente vê que tem mais resultados assim, em termos de resistência do adesivo, é quando a lona sai totalmente emborrachada, né? Totalmente impregnada com borracha sobre a superfície. Então, o ideal é fazer somente a texturização, né? Dá para ver que essa parte que o Wagner lixou, ela está mais escura, né? Então a borracha ela não pode estar com brilho, ela tem que estar com essa rugosidade aqui, tem que estar perceptível para o adesivo conseguir fazer o ancoramento ali na superfície. Né? É muito importante que esse lixamento seja feito sem excesso de força, né, Wagner? Para não prejudicar a resistência da lona embaixo. Positivo. Né? Vou voltar aqui agora para os slides, falando de maneira geral das condições de superfície que a gente encontra. Então, né, a gente vê na prática aí a separação, quando a gente faz o escalonamento, né, faz a abertura aí das pontas, a gente vê que existem 3 situações mais corriqueiras que a lona pode aparecer. Então ela pode aparecer sem borracha nenhuma, né, com a lona totalmente exposta. Ela pode aparecer com a lona totalmente impregnada de borracha, que é a condição mais favorável. E ela pode aparecer, né, sair com a lona parcialmente emborrachada. Né? Então qual que é o tratamento para cada um desses casos? Quando a lona sair limpa, sair sem borracha nenhuma,
a gente tem que manter ela limpa, isenta de contaminantes, né? Não pode fazer o lixamento, porque qualquer lixamento em cima da lona, né, mesmo usando escova de aço, que é o recomendado, né, bem de leve, ela vai começar a fazer vai começar a danificar e prejudicar a resistência da lona, né? A gente vê que são várias fibras aí que formam as tramas da lona, e quando você vai lixando, vai formando aqueles cabelinhos, né? Vai arrepiando os cabelinhos aqui em cima, que são as fibras sendo rompidas, né? Então você está diminuindo a resistência aí da sua lona. Então, para superfícies com lona exposta, a gente recomenda sempre não fazer o lixamento, deixar ela protegida contra contaminação e depois aplicar o adesivo diretamente sobre ela, né? Nunca aplicar solvente, porque quando você aplica solvente em uma lona exposta, ele vai ficar empoçado, vai acumular, isso aí vai prejudicar muito a ancoragem do adesivo depois, né? Quando a superfície sai completamente emborrachada, como essas que a gente mostrou, é a condição ideal, então é necessário fazer somente o lixamento aí para texturizar essa borracha. E quando ela sai parcialmente emborrachada, né, fazer o lixamento só das partes com borracha para nivelar principalmente essa superfície, né, sempre procurando garantir e evitar aí, forçar muito, né, lixar muito a superfície das lonas para não danificar e não prejudicar a resistência da lona. Né, para aplicação do adesivo, então a gente vai fazer aqui posteriormente a aplicação da primeira demão de adesivo. De maneira geral, é imprescindível a utilização de camadas finas, né, e uniformes na superfície. Então, em todas as demãos, a gente não recomenda a utilização de camadas muito grossas, né, despejar o adesivo e depois espalhar, ficando aquela adesivo empoçado em cima. A aplicação tem que ser de demãos muito finas e uniformes, né, tem que ser aplicada de maneira uniforme em toda a superfície. Né? Sempre lembrem de que a adesivação a frio é uma força distribuída por área. Então, quanto mais homogênea for essa aplicação, mais a adesão vai ser resistente, né? Mais uniforme vai ser essa resistência aí. Né? Em lonas grossas e expostas, né? Aí a gente fala de lonas acima de EP400, EP420, que a absorção vai ser muito alta, né? Então a gente recomenda a utilização de 3 demãos de adesivo. Né? Então você abriu aí e escalonou uma correia, viu que a lona ficou exposta e que é uma lona mais grossa, né, uma lona mais resistente, a gente recomenda a utilização de 3 demãos de adesivo, porque a primeira vai praticamente sumir, porque o adesivo ele é bem absorvido por essas lonas. Né, em superfícies emborrachadas, né, como a lona está toda emborrachada, ela não vai conseguir absorver tanto adesivo, a gente recomenda a utilização de 2 demãos de adesivo. Tá? Mas pode aplicar 3 demãos de adesivo em superfícies emborrachadas? Pode, não vai prejudicar a qualidade da sua emenda, né? Desde que você garanta essa aplicação aí de demãos finas e uniformes, né? Permitindo que as demãos sequem completamente antes de aplicar a próxima demão por cima, né? Mas não vai prejudicar a sua emenda. Então, o primeiro passo, né? Depois de fazer a preparação da superfície, é fazer a ativação do adesivo. Então, a mistura aí do adesivo com o catalisador. A gente vai misturar aqui, vai utilizar para demonstração o SC4000 com o catalisador E40, né, que é a tampinha vermelha. Importante, né, essa recomendação aí, essa mistura ela pode ser feita utilizando um bastãozinho, então para fazer essa mistura, mas, né, para evitar contaminação, evitar que se pegue um bastão, né, sujo com algum solvente, algum óleo, alguma graxa, a gente recomenda fazer essa mistura agitando a própria lata. Então, antes de aplicar o próprio catalisador, a gente faz essa mistura aí que o Wagner já fez, já agitou bem vigorosamente a lata de adesivo, sem o catalisador, né? Depois abre a lata, faz a aplicação, né? Joga o frasco completo do catalisador sobre o adesivo ali dentro, né? Garantir que caiu todo o catalisador ali dentro. E aí fecha e mistura novamente aí, né, vigorosamente por pelo menos 2 minutos, né, que a gente recomenda. Aqui a gente vai encurtar um pouquinho, né, o processo, como é somente uma demonstração, o Wagner vai fazer por uns 60 segundos aí, 1 minuto, mas o ideal é que seja no mínimo 2 minutos, né, tanto antes de aplicar o catalisador quanto depois, para garantir essa homogeneidade, né. Então, de novo, como é a distribuição aí de força por área, quanto mais uniforme aí tiver essa mistura, melhor vai ser a homogeneidade aí da resistência do adesivo ao longo da superfície, né? Então vamos aplicar aí, colocar o EPI
novamente, né? Sempre muito importante. Então, para aplicação é sempre importante a utilização de pincel de cerdas curtas, né? Então, é um pincel mais fácil de espalhar o adesivo, você consegue forçar melhor o adesivo para distribuir e penetrar bem na superfície aí que está sendo feita a aplicação do adesivo. Né? Como eu falei, a gente recomenda não jogar o adesivo diretamente sobre a superfície ali da correia, justamente para não empoçar, né, o adesivo ali naquela superfície. Então, sempre que possível, pelo menos já espalhe ou jogue no pincel, né, ou já espalhe o adesivo, nunca despeje o adesivo em uma única área da emenda, e sempre espalhar bem em movimentos circulares, né? A gente recomenda esse tipo de movimento porque é o que resulta em melhor aplicação e melhor distribuição do adesivo sobre a superfície tanto da correia quanto de revestimentos aí que forem ser aplicados. Então, gente, aí vocês conseguem ver, a gente tinha deixado uma parte dessa amostra, né, dessa correia, com a lona exposta, justamente para mostrar como que ela absorve bem o adesivo, né? Então ela praticamente some o adesivo da superfície, né, diferente da parte emborrachada aí, que o adesivo consegue ficar bem superficial, garantindo a superfície aí para a força de adesão depois na aplicação. Bom, depois que a gente faz a primeira demão, a aplicação da primeira demão, né, é importante a gente aguardar o tempo de cura completo dessa primeira demão. Então a gente recomenda aí no mínimo 1 hora, para garantir que o adesivo esteja completamente seco, né, para gerar essa base aí, essa película base que vai gerar aquela força adesiva com a superfície do material, né? Então é fundamental controlar isso daí antes de aplicar a segunda demão, né, e eventualmente a terceira demão quando for o fechamento. Então a gente já deixou preparado aí dois materiais com a primeira demão já aplicada para fazer a demonstração aí, depois aplicar somente a segunda demão e fazer o fechamento, né, da emenda para demonstrar para vocês. Então, enquanto o pessoal pega aqui, eu vou voltar para a apresentação do slide para falar um pouco de como encontrar o tempo ideal, né, para fechamento aí, para união das duas partes aí no sistema de adesivação a frio. Tá, então, qual que é o método que a gente ainda utiliza para os sistemas de adesivação a frio? É o uso do teste do dorso do dedo, né? A gente vê que após a aplicação da demão final de fechamento, né, da segunda demão ou da terceira demão em lonas mais grossas, em casos que sejam necessários a aplicação de uma terceira demão, a gente tem que verificar com o dorso do dedo mesmo, né, com o dedo sem luva, o dedo porque a sensibilidade vai exigir a sensibilidade da pele. Lógico que sempre a gente tem que procurar manter a mão limpa, né, sem contaminantes, porque a gente vai estar em contato direto com a área de adesivação a frio. Então, esse teste do dorso do dedo é importante e exige muita sensibilidade, né, e experiência do vulcanizador.
Então a gente vê que existem algumas dificuldades, né, principalmente comparando a linha nossa SC2000 com o SC4000, que eles têm comportamentos um pouco diferentes, né? O SC4000 ele é mais viscoso, ele é mais líquido, então ele apresenta uma percepção diferente ali na hora de fazer o teste do dorso do dedo para encontrar o tempo ideal. Né? Uma forma de fazer isso aí, encontrar o tempo ideal, que a gente recomenda é fazer amostrinhas, né, corpos de prova em paralelo com uma emenda. Aquela tira de cobertura aí que você removeu para fazer escalonamento, né, removeu aqui da ponta da correia, você consegue aplicar aí simultaneamente o adesivo junto com a ponta da correia e depois você consegue ir fazendo o fechamento aí de vários corpinhos de prova até encontrar o tempo ideal, né? Então você faz o teste do dorso do dedo. Acho que está no momento certo, né? Tá dando uma pega boa e não está soltando o adesivo aqui. Então vamos lá, pega o corpinho de prova, a amostrinha, fecha um com o outro. Deu uma boa adesão? Tá soltando muito fácil? Então ainda não está no tempo. Espera mais 1 minuto, faz um teste com outro corpinho de prova, né? Com outra amostra. Quando der uma adesão bem boa, uma liga muito boa aí entre os dois corpinhos de prova, aí é o momento ideal de fechamento dessa emenda. Né? Então a gente vai aplicar aqui agora a segunda demão nessas amostras aí que a gente já tinha preparado previamente. Né? A gente aplicou esse adesivo aqui, essa primeira mão de adesivo nessa correia já aberta há 2 horas atrás, né, antes do início do webinar. Então ela já está bem seca, dá para ver que, né, não tem pega nenhuma mais, o adesivo está bem seco. Então está no ponto já de aplicar a segunda demão para fazer o fechamento, né? Então vamos lá agora, para essa segunda demão, para a demão de fechamento é importante que ela seja aplicada simultaneamente nas duas partes, né, nas duas pontas de correia. Então eu vou aplicar aqui junto com o Wagner e aí, como eu vou ter que colocar máscara por questão de EPI, a gente vai ficar um tempinho sem falar aí até terminar essa aplicação e depois eu retorno para comentar com vocês. Então, gente, sempre vejam aí aplicação uniforme, né, em toda a superfície, não deixando pontos com a demão mais grossa de adesivo, sempre espalhando bem, movimentos circulares e sempre cobrindo aí com uma demão bem fina e uniforme da aplicação. Tá? É importante também fazer essa aplicação aqui nos chanfros, né, de fechamento, tanto inferior quanto superior, né, de carga e retorno, para garantir depois o fechamento de forma mais eficiente, aí, garantindo, né, a adesão aí no fechamento da emenda também. Então, eu vou passar alguns slides aí para a gente
esperar dar esse tempo de fechamento, né, esse tempo de cura mínima aí para a gente conseguir fechar essa emenda, né. Primeiro, por que é tão importante aí fazer essa união no tempo certo, né? Se a gente fechar essa emenda logo agora, depois de aplicar essa segunda demão, o que vai acontecer? Vai ter muito solvente retido ainda no adesivo. E aí isso aí vai gerar uma baixa adesão inicial, né? O adesivo está muito molhado. Essa é inclusive uma das principais causas de falha, né, que a gente encontra em campo também. O pessoal não encontrar o momento certo de fazer o fechamento. Então o adesivo muito molhado, com solvente muito retido, ele não vai conseguir gerar aquela força de coesão necessária, né? E o solvente retido não vai conseguir evaporar também, porque vai estar com a superfície fechada, né? Então é importante, né, nesse gráfico aí vocês veem essa faixa verde, é o momento ideal aí de fechamento da emenda, que a quantidade de adesivo aí já caiu bastante, né, num nível baixo, garantindo ainda que o adesivo ele está aberto, a ligação química, né, para fazer aquela força de coesão com a outra ponta, com a outra superfície do adesivo, mas com baixa quantidade de solvente, para evitar que ele fique muito molhado, né? E se passar do tempo, né, o que acontece? Se deixar secar muito o adesivo, então ele vai estar muito seco já, ele vai estar com a superfície pouco aberta, né, para ligação química, e aí vai deixar uma adesão baixa permanente, né? O adesivo ele não vai gerar aquela ligação química, né? Então, nesses casos, né, se perdi o tempo aí de fechamento, o adesivo está muito seco, então a gente recomenda fazer a aplicação de uma terceira demão, né, ou uma quarta demão no máximo, sempre respeitando aquele tempo mínimo de cura aí de 1 hora dessa demão, para fazer esse fechamento posteriormente. Aí o Wagner está fazendo o teste do dorso do dedo para identificar, tá? Uma recomendação pro SC4000 especificamente é que esse teste do dorso do dedo seja feito aplicando bastante pressão, né, sobre a superfície, porque aí você consegue verificar se até as camadas mais de baixo, né, da película do adesivo já estão com um tempo de cura adequado, né? Então se ele está muito molhado, aqui ele ainda acaba, né, a gente sente que ele está um pouco molhado ainda, mesmo que não saia nada de adesivo, mas pela experiência a gente vê que dá para esperar um pouco mais, que tá vendo, o grude dela vai aumentando conforme vai aumentando esse tempo de cura, até chegar num ponto máximo que seria a condição ideal de fechamento. Então esse momento certo, ele é um tempo variável, né? Por que a gente não fala, tem que esperar 5 minutos, tem que esperar 10 minutos? Porque ele varia muito de acordo com as condições climáticas, né? Então, com umidade mais alta, o adesivo vai secar um tempo diferente, com temperatura mais alta, ele vai secar em um tempo diferente. Então, como depende muito das condições ambientais, né, umidade, ventilação do local também, a gente está num lugar bem arejado, mas existem as aplicações em locais fechados, né, que o solvente ele tem mais dificuldade de evaporar. Então esse tempo pode variar bastante, né? Então a gente recomenda sempre fazer pelo teste, né, do dorso do dedo, né? Dá para ver que tá pegando mais até, então tá crescendo ainda o tempo de fechamento, né? Tá chegando perto do ideal e principalmente, né, controlar as condições climáticas, o ponto de orvalho. Então a gente tem aqui o termigrômetro, ele está marcando, eu não sei se dá para ver na câmera aqui, mas ele está marcando 27 graus, né, e 62% de umidade relativa do ar. A gente tem um manualzinho do SC4000, cadê, tá aí? Ele vai entregue em todas os lotes, né? Então, se você comprar o SC4000, ele vai ser entregue esse manualzinho. É um manualzinho de bolso, com os procedimentos tanto de emenda a frio, né, de reparo a frio, quanto de revestimento a frio. E aqui tem uma tabelinha do ponto de orvalho, então você pegando essas condições que eu falei, né, 27 graus e 63% de umidade, a gente chega aqui na tabelinha e vai dar em torno de 18 graus, 19 graus no ponto de orvalho. O que significa isso? Se a temperatura da superfície estiver igual ou abaixo de 18 graus, ela vai condensar a umidade, né? Então isso aí vai ser um contaminante para a superfície e vai cair muito a qualidade do fechamento, né? Aqui a gente está medindo aqui com o termômetro, está dando 25, 26 graus. Então ela está praticamente 7 graus acima do ponto de orvalho, está numa condição segura para fazer o fechamento e garantir, né, zero umidade aqui na superfície. A gente sempre recomenda trabalhar aí com pelo menos 5 graus
5 graus de segurança acima do ponto de orvalho, né, para garantir que não haja esse risco de contaminação. Esse controle, caso esteja a superfície fria, a gente pode utilizar ferramentas, né, como soprador térmico ou aquecedor, nunca diretamente sobre o adesivo, porque isso aí você vai gerar o secamento, né, secagem da superfície da película superior somente do adesivo, enquanto embaixo vai continuar molhado, né, mas fazer o controle como um todo do ambiente para garantir essas condições climáticas. Tá, então acho que aqui já está na hora de a gente fazer o fechamento, já está com uma boa pega aqui o adesivo, dá para ver que ele tem, né, tá dando um bom grude, então dá para a gente fazer o fechamento aqui. Como eu falei, gente, a gente está simulando somente a questão da adesivação, então a gente não é um pedaço inteiro de correia, né, então a gente não vai entrar muito naqueles parâmetros de alinhamento da correia, de travamento, e nem daquelas réguas ali para fazer o fechamento de forma gradual aí do centro para fora, do centro para as bordas da correia, né? Então vamos fazer o fechamento aí, Wagner, e depois a gente volta com o finalzinho da apresentação. Posicionou as duas superfícies, os dois materiais. Depois desse processo, é importante fazer a aplicação de pressão, né? Então a gente tem as ferramentas aí, o roloduplação para fazer essa aplicação. Hoje, infelizmente, como a gente está aqui no galpão, a gente não tem essa ferramenta para demonstrar, mas é uma ferramenta já muito conhecida dos vulcanizadores, né? Que faz o aperto aqui e é feito o roletamento aí, o rodilhamento, apertando em cima e embaixo da superfície, né? Esse é um ponto importante, tem que ser bem feito esse roletamento para garantir aquela força de coesão e o contato, né, de uma superfície com a outra em toda a área aqui, garantindo a questão da resistência distribuída uniformemente na superfície. Tá? Então, para finalizar aqui, demonstramos aí o fechamento da emenda, e aí os slides finais, né, esses gráficos aí, o pessoal fez no laboratório lá na Alemanha alguns ensaios simulando erros de aplicação, né? Então, a linha vermelha são com erros de aplicação, o pessoal fez com a demão de adesiva muito grossa, com tempo de cura, né, do fechamento muito curto. Então, assim que eles aplicaram a última demão de fechamento, esperaram pouquíssimo tempo, já fizeram o fechamento, né, e aplicação insuficiente de pressão. Então, por exemplo, aqui a gente aplicou quase nada de pressão, né, só apertando com a mão. Então ela vai dar uma adesão, vai prejudicar muito a qualidade final, né? Então o gráfico vermelho a gente vê, principalmente nas horas iniciais, né, do tempo de cura, fica quase, né, praticamente 3 vezes menor do que uma aplicação correta, né? E aí isso aí vai se igualando ao longo do tempo, né? Então chega próximo aí dos mesmos resultados com 24 horas, né? Mas a gente sabe que na aplicação industrial e em emendas de correia a gente não tem 24 horas para ficar esperando, para baixar o contrapeso, para voltar a correr a rodar. Então é muito importante que esses parâmetros aí de aplicação sejam seguidos corretamente para obter, né, para garantir toda a resistência e toda a qualidade que os adesivos conseguem fornecer, né, essa segurança operacional aí que a gente comentou para os equipamentos. Um ponto importante é que os adesivos da Rema, né, o SC2000 e SC4000, eles têm um tempo de cura, né, que ele continua o processo, aquele processo de reticulação polimérica, o crosslink, que é a reação química, né, do catalisador com o adesivo, ele continua acontecendo por um período de até 168 horas, né, que seria equivalente a praticamente uma semana, aí, 7 dias. Então, a gente mede normalmente ensaio de laboratório nas 2 primeiras horas ou nas 6 primeiras horas, mas o adesivo da Rema é o único que continua, né, ao longo do tempo, até chegar a um patamar muito maior aí ao longo de 7 dias, né, do tempo de cura. Então a gente vê que os adesivos da Rema eles só vão crescendo a resistência, né, a adesão, garantindo, né, muito mais confiabilidade operacional, né, de longo prazo para correr aí para uma emenda de correia transportadora, né? Então esse gráfico aí mostra, inclusive,
a diferença do tempo de cura de 2 horas, né, para 6 horas. Então, tem uma diferença aí de quase 50% de ganho aí na resistência. Por isso que, né, como recomendação, assim, não é, o nosso procedimento continua seguindo as 2 horas como tempo mínimo de cura do adesivo, né, que já garante uma boa resistência. Mas como recomendação, caso uma correia seja muito crítica ou caso tenha diversos eventos aí de problemas, enfim, a gente recomenda aí para minimizar esse risco, para aumentar a segurança operacional, até 6 horas aí de tempo de cura, porque você tem esse ganho de mais 50% aí de força de adesão, né, sempre que for possível, então. E aí, só resumindo, né, finalizando o nosso webinar, recapitulando, né, quais são as condições-chave, né, para obter uma adesivação confiável e durável. E aí, quando eu falo adesivação, eu não estou falando somente de emendas a frio, né, eu falo de revestimentos, né, revestimentos de tambor, revestimentos de chutes, de superfícies metálicas e até mesmo de reparos, de execução de reparos a frio em correias transportadoras, né. Então, é fundamental a gente ter um ambiente limpo, né, ter limpeza. Então, qualquer tipo de contaminação, né, que caia aqui na superfície a ser adesivada, né, poeira, umidade, ele vai prejudicar aquela área de adesão, né? Então, você vai diminuir aquela eficiência ali, a distribuição de resistência na área da adesivação a frio e vai, consequentemente, reduzir a força final, a resistência final do seu trabalho aqui, né, do seu adesivo. Então é muito importante garantir essa limpeza aí sempre que for executar um trabalho de adesivação a frio, né? Segundo ponto, a preparação da superfície. Então, como eu falei aqui, o primeiro ponto aí a ser trabalhado é fazer essa preparação de superfície. Então, é garantir a rugosidade, garantir a texturização da superfície que vai ser aplicado o adesivo, para permitir aquela ancoragem, né, aquela força adesiva o máximo possível na hora de aplicar aí o adesivo a frio, né? Então, em superfície de borracha, fazer o lixamento, fazer a texturização e em lonas, quando tiver a lona exposta, somente proteger contra contaminações e depois aplicar o adesivo diretamente sobre a lona, né? Terceiro ponto, aplicação correta do adesivo, né? Então é importante seguir corretamente os procedimentos, por isso que a gente está enviando juntamente, né, com as latas de SC2000, a gente está enviando esse guiazinho de bolso, né, esse manualzinho de bolso aí prático, para que o pessoal não tenha dúvida do procedimento correto a seguir na utilização do adesivo, na utilização do material nosso, para garantir esse máximo, né, de resistência, o máximo de qualidade e de eficácia que os nossos adesivos conseguem proporcionar para os usuários, né? Então, aplicação de demanda fina e uniforme, né, controle dos tempos de cura. E finalmente, né, também muito importante, como o Wagner falou, é um dos principais pontos de falha e de problemas que a gente vê em campo, é o controle das condições climáticas, né? Então, a gente vê aplicações em ambientes, né, principalmente no Brasil, no norte do Brasil ou aqui mesmo em Minas Gerais, a gente tem pontos com umidade muito alta, né, principalmente à noite, quando a gente tem atividades no período noturno, que a umidade é muito alta. Então isso aí fica muito crítica a questão do ponto de orvalho, né? Aquela temperatura precisa ser controlado muito a fundo, né, e muito constantemente para garantir que a superfície aqui do adesivo não chegue abaixo das temperaturas do ponto de orvalho, para não condensar a umidade, né? Porque, como eu falei, a umidade, o vento também são contaminantes que vão prejudicar essa qualidade final aqui da adesão. Então, finalizando, né, concluindo, a adesivação a frio é sim uma maneira muito segura, muito confiável de fazer os procedimentos, né, seja emenda, seja reparos, né, tanto que a gente tem inúmeros casos, né, o Wagner, de aplicação de emendas a frio que duram até o fim da vida útil da correia, e é a forma correta, elas são projetadas, são desenvolvidas para durar, né? Eu falei que os adesivos a frio eles já têm um histórico aí de 5.000 anos, então em 5.000 anos eles evoluíram muito tecnologicamente, em termos de produção, em termos de material, e hoje em dia eles geram sim essa confiabilidade operacional que a gente precisa aí para manter e garantir a produtividade, né, a produtividade nas plantas, que é a missão da Rema Tip Top, como a gente explicou no começo. Então, agradeço muito aí a presença de vocês para mais esse webinar, espero que tenham aproveitado e
né, como eu falei, quem acompanhou até o final aqui agora, a gente está liberando aí um cupom de desconto especial para vocês em toda a linha Remabond. Então tá lá no nosso site, no site oficial da Rema do Brasil, é www.rematiptop.com.br. Né, lá vai ter um banner, logo na página principal, um banner que você clica e faz o cadastro. E aí o pessoal do nosso time comercial vai entrar em contato e informar essas condições especiais que a gente elaborou aí para vocês que sempre nos acompanham, né? Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todas e tá aberto aí as perguntas aí, o chat aí, quem quiser fazer perguntas aí para a gente responder, a gente fica à disposição. Eu vou ficar lendo aqui as perguntas pelo WhatsApp, tá, gente? Porque é o retorno que eu tenho aqui de momento. Então, vamos lá. Existem casos onde a emenda a frio não é eficaz e deveríamos passar para uma emenda quente? Então, de novo, como eu falei, as emendas a frio são muito eficazes, sim. Então, elas são desenvolvidas e elaboradas para gerar a resistência e a segurança operacional de uma emenda quente, né, a mesma eficácia. Os únicos casos em que ela não é aplicada é numa correia de cabo de aço, né, porque a correia de cabo de aço ela não tem essa superfície, essa área para aplicação do adesivo, né. Então, para a correia de cabo de aço, a gente só consegue fazer emendas por vulcanização a quente, né, porque o cabo ele não fornece essa superfície aí para a gente aplicar os adesivos. Vamos lá. Qual o critério que eu uso para optar por executar uma pergunta a frio do que uma a quente? Tá? Então, bom, de novo, as emendas a frio elas têm que ter a mesma eficácia e a mesma segurança operacional de uma emenda quente. Né? A grande diferença, né, vamos falar assim, em termos práticos, de uma emenda quente é que ela é mais tolerante a erros, né? Erros de aplicação e de procedimento. Então, a gente vê que mesmo o pessoal fazendo a emenda quente com, né, certa contaminação ou não se preocupando aí com o tempo de cura para o fechamento, ela gera resultados aí que, claro, dependendo do nível aí de erro de procedimento, de execução, vai gerar falha, vai abrir emenda quente também, né? Mas ela é um pouco mais tolerável a erros de execução. Agora, a emenda frio, ela é extremamente confiável quando bem executada, né? Então, por isso que é importante a gente seguir todos esses procedimentos, se atentar aos detalhes, né, aos controles aí das condições. Por isso que a gente sempre faz, sempre ressalta, né, sempre enfatiza essas condições, né? Por isso que a gente também sempre fica à disposição para fazer treinamentos, para passar esses tipos de conhecimento aí para o pessoal, para o usuário final, né? Vamos lá, próxima pergunta. Caso tenha alguma sujeira sobre a lona, como ela deve ser limpa? Né? Então, no caso a gente sempre fala, né, nos procedimentos da Rema, que a melhor limpeza é não sujar, né? Então, sempre que é feito o escalonamento, é feita a remoção aí da cobertura da correia para remover, para fazer os passos aí de uma emenda, se viu que uma lona ficou exposta, imediatamente já cobre ali aquela superfície, já deixa ela isenta aí para minimizar os riscos, né, de contaminação, de cair alguma sujeira, né? O máximo que a gente recomenda fazer é passar um pincel limpo aí, uma escova aí de cerdas limpas para passar e limpar a superfície, mas nunca utilizando solvente, né? E sempre procurar não utilizar a lixadeira para não danificar a superfície aí da lona, né? Agora, para você responder uma aqui, Wagner, quando a borracha não tem uma boa qualidade, é preferível tirar a borracha ou manter, né, a borracha da superfície da emenda aí que a gente fala? Bom, aí nesse caso, né, a gente tem que estar fazendo um lixamento bem uniforme, né, para estar chegando uma aderência bem eficaz, né, nesse caso. Isso. É importante a gente sempre avaliar, né, porque quando a borracha não é de qualidade, ela já vai ser arrancada da lona, né, a lona já vai ficar limpa, né, assim que a gente
arranca ali, faz o escalonamento, arranca Positivo. a cobertura superior. Então, se ela fica impregnada ali na superfície da correia, ela está com uma aderência boa aí sobre a lona. Então, a gente usa e faz esse lixamento para texturizar bem, para dar essa ancoragem do adesivo. Né? Mais uma pergunta, qual o tempo ideal para esse tempo de intervalo aí do fechamento, do tempo de união das duas partes? Né? Bom, isso aí foi igual o Vinícius falou, né? Isso aí depende muito das condições climáticas, né? Isso aí depende muito. Isso. Porque assim, se está muito quente, né? Isso aí vai diminuir o tempo, né, de fechamento, né? Então, isso a gente não sabe falar na real, né, o tempo ideal de fechamento, né? É até perigoso, né? Por isso que a gente evita falar 5 minutos, 10 minutos, porque senão o pessoal começa a seguir muito, né, ao pé da letra aquele número, aquele tempo, Isso, né? E em condições isso aí pode ser insuficiente, né? Então tem muito solvente ainda retido e outras condições pode estar muito seco, né? Então a gente sempre recomenda, para verificar a condição ideal, né, o tempo ideal de fechamento, usar o teste do dorso do dedo, como a gente explicou, né? E se, né, até sentir a segurança, essa experiência aí para a gente ter acessibilidade, né, usar aqueles corpinhos de prova aí como amostra. Então as tiras que a gente remover da cobertura aí para o escalonamento, né, faz a aplicação do adesivo junto ali, junto com a emenda, depois faz o fechamento em 2 tirinhas aí para ver se está dando uma boa adesão entre eles, né? Isso mesmo. Devo controlar o ponto de orvalho somente após passar o adesivo? Na hora do fechamento, sim, né, da segunda demão, né? Mas ao longo da emenda, é bom ir controlando para você, né, ligar uma caixa de aquecimento, né, o assoprador térmico, para você chegar a esse ponto, né? Isso. E o ponto importante é na hora do fechamento mesmo você ter esse controle ideal, entendeu? Mas ao longo do tempo você pode fazer essa aplicação, sim. A gente fala, quanto maior o controle, né? O controle nunca é demais. Então, quanto maior o controle, principalmente em condições críticas, igual eu falei, né? Com umidade muito alta e temperaturas muito baixas também, a gente vê que as condições aí são muito desfavoráveis. Então, esse controle, se for possível fazer continuamente, é bem recomendado também. Né? Mas a condição mais crítica é no fechamento, porque se condensar a umidade aqui na superfície, você vai estar fechando água, né, líquido aqui dentro da emenda, e vai estar reduzindo aquela superfície de contato. Não vai ter aderência, né, correta. Quando você está com as pontas abertas ainda, com a adesão aberta, você ainda tem o tempo para essa umidade, né, evaporar e aí ficar somente o adesivo, né? Depois que os corpos atingem um ponto ideal de adesivação e após o fechamento, por quanto tempo eu preciso empregar a pressão e depois de quanto tempo essa pressão não terá mais efeito? Bom, isso no primeiro momento, né, aplicar uma leve pressão, né? Até porque para não tirar a emenda, desalinhar a emenda, desalinhar a emenda, entendeu? Então, aí a gente aplica uma leve pressão, né, em toda a área da emenda e em seguida você vai apertando mais o rolete, né, para ter uma pressão maior até chegar a um ponto de rodilhamento, né, ideal, entendeu? A emenda. Então é sempre importante fazer, né, primeiro essa aplicação mais leve em toda a área da emenda e depois fazer esse aperto maior e também aplicar em toda a área da emenda. Né? Quanto maior for esse roletamento, maior for a pressão e mais vezes, né, passar sobre a área, melhor vai ser o resultado final em termos da compactação do adesivo. Então a gente vê que até 30 minutos depois do fechamento, a gente ainda pode estar fazendo o rodilhamento que tem resultados positivos, sim. Tá, mais uma pergunta aqui. Em caso de contaminação, eu posso aplicar mais produto? Eu acho que ele está querendo falar em caso de contaminação aqui do adesivo, se você aplicar o adesivo. Não, isso aí você vai ter que estar removendo a sujeira, né? Isso. Vai ter que estar removendo, não aplicar o adesivo por cima da sujeira, né? Que isso aí vai estar tirando a aderência, né, com a outra parte já aplicada. Então, questão de contaminação, principalmente dependendo do nível de contaminação, né? Se cai um óleo, uma graxa aqui, você vai prejudicar toda aquela área de emenda. Então, se você passar adesivo em cima, você está espalhando essa sujeira, né? Você está prejudicando mais ainda, não só um ponto concentrado da sujeira, mas toda a área. Então, a gente tem que remover aquela sujeira. Em casos mais críticos ainda, né, para garantir a segurança, é até bom ou lixar toda a superfície
do adesivo, depois aplicar desde a primeira demão de novo, ou até mesmo remover, né, cortar fora essas pontas abertas e reabrir uma ponta, mas só em condições extremamente críticas, né? Mas o ideal é não fazer a aplicação do adesivo em cima, porque você vai estar espalhando sujeira e misturando ele junto com o adesivo, né? Aí você perde completamente a qualidade. Tá, última pergunta aqui agora para a gente finalizar. Quando ocorre o congelamento da cola, o que deve ser feito? No caso da correia ou na aplicação da correia? Então, eu não entendi muito bem se é na lata. Se for na lata, né, o que a gente sempre recomenda é retirar o adesivo do estoque, do almoxarifado, né, da geladeira, sempre umas 2, 3 horas antes da aplicação, para fazer a ambientação dela, né? Então, ela vai chegar na temperatura próxima aí das condições de aplicação, né, as condições aí ambientes. Né? Agora, se for na superfície, né? Eu não sei o que ele quer dizer com congelamento. Né? Se for na emenda, você tem que controlar nesses... Mas aí o congelamento, não sei se seria condensação de umidade, seria importante fazer o acompanhamento aí do controle de condições climáticas. Então, utilizar um soprador térmico, ou utilizar aqueles aquecedores, né? Aqueles caixas térmicas. Caixas térmicas para fazer o ambiente, né? O controle do ambiente ao redor aí dessa aplicação favorável para que isso não ocorra aí na superfície. Então, isso aí deve ser evitado ao máximo para que não aconteça, sempre garantir que o adesivo, a superfície esteja isentos aí de umidade. Evitar de fazer emendas, né, a céu aberto, né, sempre fazer uma barraca, controlar, né? Fazer barracas, tendas, né, para controlar aquele ambiente, ter um ambiente controlado internamente, né. Eu acho que é isso, gente. De qualquer forma, se eventuais dúvidas aí tiverem, né, posteriormente, vocês têm meu e-mail aí na tela. Fiquem à vontade para entrar em contato. A gente está sempre à disposição para esclarecer dúvidas, para ajudar tecnicamente. Como eu falei, esse webinar foi focado aí na questão de adesivação a frio, né? Então a gente não focou muito aí na parte de procedimentos de execução da emenda, né? Então do escalonamento, do comprimento do espaço, do ângulo de corte do chanfro aqui. A colocação das réguas de alinhamento, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem treinamentos para isso também, práticos, inclusive in loco, né? A gente desloca a nossa equipe de engenharia, nossos consultores técnicos para fazer esse treinamento diretamente com a equipe de vulcanização de vocês. A gente consegue acompanhar também aplicações, sempre, né, buscando garantir essa qualidade técnica aí de aplicação, porque a gente confia no produto, né, que a gente tem, confia nas colas da Rema, e a gente, né, busca sempre focar aí na aplicação correta para que vocês consigam tirar o máximo aí de performance dos nossos produtos, né? E de novo, como missão, garantir o máximo aí de produtividade e o mínimo de indisponibilidade operacional dos equipamentos aí das plantas industriais. Ok, gente? Então, novamente, muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de entrar aí no site aí, aproveitar esse cupom de desconto especial, né? Entrem, cadastrem-se lá, aproveitem essa oportunidade aí que a gente tá criando aí para vocês, principalmente quem nunca testou aí os adesivos da Rema, né? Usem essa oportunidade aí para testar e comprovar essa qualidade aí dos melhores adesivos do mundo aí, comprovados em todo o planeta. Beleza? Tchau, obrigado, gente. Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Valeu. Obrigado.